toda a área da ciência, é difícil você ter uma área da ciência que não tenha muitas pessoas pesquisando. Ou seja, os mesmos objetos são pesquisados por muitas pessoas. E sabe o que as pessoas dão ênfase? Resultados positivos. Este é um déficit crônico da ciência. A mídia e a própria comunidade dar ênfase a resultados positivos. Ou seja, quer ver um exemplo prático? Uso medicinal da cannabis. É o famoso hype sem muito conteúdo. Muita fama, muita mídia, muita grana envolvida, mas pouca evidência. Pouquíssima evidência. Agora, quando tem um resultado positivo, pá, olha como a cannabis... Por quê? Porque existe um movimento político e econômico que está interessado nisso. Agora, todos os outros resultados ruins, ninguém fala. Eu fui com a Natália num congresso, e aí tinha lá uma pesquisadora que tinha feito um ensaio clínico com o canabidiol, e o canabidiol não conseguiu ganhar o placebo na pesquisa dela. Era pra dor. E aí, assim, ela não falou isso. Ela não falou essa frase. Ela tava falando sobre como foi super interessante fazer essa pesquisa e como o canabidiol, assim, é uma coisa apaixonante, tava se mostrando super bacana e que novos estudos precisam ser feitos porque a gente, de fato, tá vendo melhora. Só que eu tava olhando o slide dela e no slide dela tinha duas barrinhas. Tinha o gráfico, né? Então tinha canabidiol, placebo. E ela ainda E aqui mostrou o o score. placebo tava ganhando. E tava canabidiol aqui, placebo aqui. Eu falei, moça, e aí assim, eu não levantei a mão pra falar nada, mas a minha única dúvida foi, moça, eu não sei se tu olhou pra trás, mas o desenho que eu tô vendo tá me falando que não. Tá me falando que, na real, o seu ensaio mostrou nada. Tipo assim, beleza. E isso não é ruim. Cara, isso é bom. Isso é bom. Se eu tenho um resultado negativo e eu tenho que disfarçar que ele é um positivo, o que eu vou fazer? Eu vou gastar tempo de futuros pesquisadores. Mostra novos caminhos, pô. Tipo assim, ó, pesquisei, eu tive um resultado ruim, mas eu inventei que era bom. Cara, você é um câncer pra ciência. Porque você literalmente vai fazer com que outros pesquisadores vejam, opa, vamos começar nessa linha de pesquisa, vamos investigar. Você gasta recurso humano, porque talvez aquele cara pudesse ser um puta gênio pra estudar outra coisa, mas não, você emitiu um dado e ele teve interesse em começar aquele campo. Você gasta dinheiro de instituições de pesquisa, de universidades, instituições privadas, que vão gastar tempo, e também você vai gastar o tempo de vida das pessoas que estão sofrendo, esperando um tratamento efetivo aparecer. Por exemplo, agora, esse ano nós tivemos publicados não me lembro agora se na The Lancet ou na JAMA, acho que na JAMA. Cara, o tratamento até o momento mais foda pra emagrecimento. Da história, o resultado disparado da história, a melhor medicação. Mas assim, todos os grupos daquela medicação melhoraram e melhoraram muito. Não 5% do peso corporal, 20% do peso corporal. Mano. Uma coisa absurda, nunca antes visto na história. E um ensaio bem desenhado. E aí você fala, ciência descobriu... Não, cara, é um estudo em fase 2. Calma aí, tem mais fase ainda pra descobrir se esse remédio não vai dar nenhum efeito colateral, qualquer coisa do gênero. Aí você tem pessoas que fazem críticas vazias. Esse remédio é um que você toma e ele ainda aumenta a massa muscular? Eu vi um que tem um nível desse, assim, sabe? Você perde... Bomba, né? Não, é foda. Eu vi um médico falou isso pra nós, que tem um medicamento que tá saindo agora, estudo inicial, mas diferente de todos que já lançaram até hoje que emagrece, esse mostrou que além dele emagrecer mais, a pessoa ainda tem um estímulo da massa muscular dela. Eu não vou eu não vou lembrar agora, porque como não é minha área, eu li o paper, pô, super interessante, mas não tem nada a ver com a minha área. Então não vou me lembrar desse detalhe. O que eu vou me lembrar foi do detalhe das pessoas falando o seguinte, mas do que adianta se quando você para de tomar o remédio, o peso pode voltar? O efeito de sanfona, pô. Adianta pelo processo de que você primeiro salva a pessoa de piorar o quadro de diabetes, de obesidade, de outros problemas. Você tem condições de pessoas que têm grande dificuldade de dar o início em mudar o estilo de vida para que elas consigam fazer isso. E você também salva pessoas de terem que passar por processos cirúrgicos para conseguir diminuir de peso.
Então, quando você tem uma medicação Ou como você essa... ajuda a bariátrica também. Tem pessoas que precisam emagrecer pra fazer a bariátrica, Exato. não consegue. Então, a ideia é, cara, se eu tenho uma medicação que faz isso, eu tenho, tipo assim, a facilitação para que depois eu possa desenvolver com aquele paciente melhores hábitos. E aí, talvez se ele parar de tomar um remédio, ele não vai virar um obeso de novo. Ele vai continuar saudável. Então, assim, em ciência, cara, o grande detalhe é, e vocês vão continuar sendo vítima disso, eu vou continuar sendo vítima disso, todo mundo vai continuar sendo vítima disso, que é o tempo inteiro nós somos bombardeados por informações científicas, só que muito ruins. Exemplo prático, tá? Saiu recentemente um monte de notícia falando terapia cognitivo-comportamental, um monte de gente falando isso no Twitter. Não é mais o padrão ouro para depressão. Fiquei surpreso. Acordo do nada e um monte de gente falando sobre isso. Vou ver um artigo, é uma meta-análise que inclui o dado de 52 mil pacientes, 152 mil pacientes, e avaliou vários ensaios clínicos e mostrou... Nanana. Aí eu, cara, vocês leram o artigo? Porque assim, o artigo não mostrou que a TCC deixou de ser mais eficaz. Mostrou, inclusive, que ela continua sendo mais eficaz que remédio, por exemplo, medicação psiquiátrica sozinha, a longo prazo. Ou seja, o paciente que faz a terapia cognitivo-comportamental, ele continua melhor por mais tempo. Mas e aí que tá? As pessoas leem a conclusão e o resumo. Mas quando tu pega o dado lá, meu amigo, são umas 3 páginas de forest plot, um monte de pontinho mostrando uma heterogeneidade, ou seja, uma diferença entre os estudos tão grandes que você colocar tudo no mesmo balaio ficou muito difícil. Você misturar tudo aquilo para fazer uma conclusão só, fica difícil de confiar, entendeu? Mas isso são só exemplos, tá? Porque isso acontece literalmente o tempo inteiro. Mas assim, em ciência, o maior problema sempre vai ser a gente dá muita moral para resultado positivo, porque dá tanto resultado negativo que eu acho que as pessoas elas não devem achar que é legal falar sobre isso, sabe? Isso é outro problema. Às vezes tem orientadores em pesquisa em universidade que eles não querem publicar resultado negativo. Isso não é a maioria, tá? Isso não é a maioria, mas de fato existem esses problemas seria bom éticos. se isso acontecesse, né, mano? Ajudaria. Sim, com certeza. Né? É que basicamente, quando você tem um resultado negativo, você literalmente pode só avaliar o mesmo dado de novo de outra forma, até você achar um resultado positivo. Sim. Por isso que em determinados, quando você pega um dado e você faz vários testes com aquele dado, você tem que ter um cálculo de controle por testes. Ou seja, por quê? Se eu pego esse dado e eu avalio ele 5 vezes, por mais que seja um resultado ruim, cara, é normal, estatisticamente, que ao acaso apareça alguma coisa aparentemente boa. E aí eu pego só esse dado e publico ele. Ou seja, não é que deu boa, é que ao acaso, ao eu mexer as maneiras estatísticas de avaliar aquilo, eu achei alguma coisa boa. Não, eu forjei uma coisa boa. Às vezes nem de propósito, mas às vezes o cara ele aprende isso na academia por uma má prática e por uma preguiça, às vezes, de procurar uma melhor prática em fazer isso.